inspiradoras, tá? É uma das nossas inspiradoras dentro desse tema da economia da saúde, que vai ser desenvolvido pelo professor aqui. Esse tema foi muito trabalhado em outra palestra na segunda-feira, com o Gadelha, que é da Fiocruz, e uma das coisas que ele mais bateu é que o mercado do economista grosso modo, 30% do PIB está ligado à saúde. Ele deu uma abordagem muito interessante, colocando a saúde como um arranjo produtivo, termo que normalmente a gente não usa para hospitais, para secretarias, e na hora que ele falou, gente do céu, é um arranjo produtivo, é um livro-texto, seria um exemplo fundamental, e normalmente a gente não faz essa conexão. E o professor Lorival vai nos ajudar hoje, né, professor, a fazer essa conexão entre essa grande oportunidade que nós, economistas, temos no campo da saúde. O professor Lorival Batista de Oliveira Júnior, apresentando formalmente, ele é economista com mestrado em educação e doutorado em gestão pela UFLA, a graduação na PUC, né, na Católica de São Paulo, na PUC de São Paulo, e o doutorado na UFLA. Né? Ele é economista atuante, né, membro dos conselhos de economia e conselheiro no Corecon e no Conselho Federal de Economia. Professor Lorival, inclusive, teremos aqui, na semana que vem, a vice-presidente do COFECOM ministrando uma palestra sobre a profissão de economia. Ele é do corpo do programa de pós-graduação em gestão e avaliação da educação, foi coordenador do programa de residência em gestão hospitalar do Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí é o nosso ponto de conexão, como eu disse, a professora Ilva, vice-reitora, na época chefe de departamento, propôs que nós criássemos a residência em economia de saúde com a inspiração em Juiz de Fora, que me parece que ainda é a única do país, ou seja, nós vamos seguir os bons. E também foi diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, professor Lorival, fique à vontade, né, recapitulando, por volta de 25 a 30 minutos, quando faltar 5 minutos eu lembro, e ao público em geral, a gente já estão acostumados, façam perguntas pelo site, o professor Leandro vai nos ajudar, se precisar, estiver sobrecarregado, a Camila também vai apoiar. Tá? Sejam bem-vindos a todos, agradecendo a presença aqui de todos, professores, alunos, todos convidados, e eu queria, através da professora Ilva, a nossa vice-reitora, dar as boas-vindas a todos, e especialmente ao professor Lorival, a quem passamos a palavra. Muito obrigado, professor. Eu inicio agradecendo o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Vocês me deixaram muito empolgado, porque, para mim, essa experiência da residência em gestão, né? Ela é algo que tinha que ser replicada e comprada, né? Entre aspas, enquanto ideia, pelo Ministério, né? Da Saúde e pelo Ministério da Educação, porque a gente tem vários problemas na saúde, um deles é o problema de estar sendo gerida profissionalmente, né? Nós temos dois problemas de economia da saúde, que é a questão do subfinanciamento, mas também da eficiência do gasto, né? Então, a gente, obviamente, não... É claro que se a gente ficasse 100% eficiente, faltariam recursos ainda. A gente tem que colocar mais recursos na saúde. Mas
você tem que utilizar dinheiro público, ele tem que ser bem utilizado. E uma das formas de você utilizar bem é ter uma gestão profissional, feita por gente que é formada para isso, que tenha aprendido a trabalhar com isso, né? Eu te agradeço lembrar que eu sou membro do Corecon, a gente defende a qualidade profissional, né? A qualidade do desempenho profissional e a garantia do mercado para o economista. As assistentes sociais conseguiram colocar, a assistência social conseguiu colocar na legislação a obrigatoriedade de municípios e Estado terem nos seus quadros assistentes sociais. Eu falo que o poder público precisa de que a gente tenha economistas nos seus quadros, né? E isso não é por uma questão de corporativismo e empreguismo, mas por uma questão do papel que esses profissionais, os economistas, e as contribuições que eles podem dar ao processo de desenvolvimento, né? É uma coisa muito importante. A profissão de economista ela tem muito o que contribuir. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ótica como solicitado, e porque o tempo é curto, eu vou tentar, né, eu tentei condensar, embora eu separe muitas coisas, e se eu pular alguma coisa ou não for muito claro, eu vou pedir para vocês poder falar, desenvolve um pouquinho melhor essa ideia, ou explica melhor isso daí, né? Primeira coisa é a seguinte, né? O que é economia da saúde, né? Basicamente, a mesma definição que a gente dá para economia, né? Se eu pegar uma definição neoclássica, né? Economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos. Ou se eu pegar a definição lá que o Lange deu, que ele vai falar das sociedades humanas, né? Historicamente, né? Localizadas, né? Se a gente acrescentar mais ou menos essa ideia de historicidade à economia, é a mesma coisa, só que estabelecendo um campo mais preciso, que é o estudo da saúde. E é muito amplo. Eu posso falar que a gente pode falar que tem uma macroeconomia da saúde e uma microeconomia da saúde. E a gente pode pensar, do ponto de vista da macroeconomia da saúde, até as questões mais amplas e pensar até em desenvolvimento econômico, tanto local quanto desenvolvimento econômico de países, né, regiões, quanto uma macroeconomia pensada mais em oferta de bens e serviços em termos agregados. E dentro da microeconomia, questões mais da formação de preços, organização, definição de mercados específicos, tudo isso é possível ser visto com a ótica, com o campo da saúde, né? Foi falado que a gente criou, né? A gente tem um curso de formação, que é uma especialização que a universidade é que banca, né? Então, volta e meia, o reitor chega assim, quando conversa ele é da economia também, ele fala, pô, você me custa caro. Né? Eles entendem que é um projeto importante, foi aprovado, inclusive, no próprio Conselho Universitário, né? Mas o custo básico, o principal custo que a gente tem são bolsas no valor que são pagas as residências multiprofissionais, né? Então, isso daí, durante 2 anos, né, multiplicado pelo número de pessoas, acaba custando. Mas, em compensação, a gente acaba tendo um retorno muito grande, que, como foco nosso nós somos do setor público, a gente acaba formando com a ótica do SUS, né? Embora muitos depois vão trabalhar no setor privado, podem trabalhar no setor privado, e eu conheço vários casos de egressos que acabam indo para o setor privado e muito do que eles utilizam no setor público, que é muito mais difícil gerenciar do que o setor privado, porque a gente tem uma série de restrições que o setor privado não tem na hora que a gente pensa em gestão do setor público. Esse pessoal passa a ser uma mão de obra qualificada e extremamente valiosa e necessária, né? Se a gente tivesse enquanto prática isso, a gente estaria formando gente que poderia estar atuando no setor público, né? Então, é fundamental. Esse programa ele também tem os economistas e tem os administradores, e agora o coordenador do curso de contabilidade da graduação estava querendo que a gente incluísse também
uma modalidade para contadores, né? E seria muito interessante, porque eles teriam muito a contribuir, principalmente nas questões de apuração de custos de procedimentos, tem umas coisas interessantes e que seriam muito úteis para análises econômicas, né? Quer dizer, a produção de um residente poderia estar apoiando trabalhos de outros residentes, né? Da área de economia, e também o pessoal da administração que poderia estar pensando em aprimoramento de processos para poder reduzir custos, por exemplo, né? E ganhos apresentar ganhos de eficiência nos procedimentos, né? Basicamente, uma das atividades desses residentes, eles fazem um estágio de docência, né? Então, hoje, por exemplo, a gente iniciar no ensino remoto lá, eu já tinha me comprometido com a palestra e aí eu peguei, transferi falei para os meus alunos, se vocês quiserem participar observando a palestra e vocês permitirem, inclusive, a inscrição, né? Então, o aluno que quiser, ele tá assistindo a essa palestra, né? E, basicamente, dentro desse estágio de docência, em função da experiência e das coisas que eles estudam enquanto eles fazem essa residência, eles acabam desenvolvendo uma série de atividades muito interessantes. Eles acabam verificando toda uma questão de apresentação para futuros candidatos do que é a economia e gestão da saúde. Basicamente, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar um pouco o programa para tentar mostrar para vocês a amplitude de coisas que podem ser vistas, né, desse programa. Por exemplo, a gente discute a questão da história da saúde pública no Brasil, né, e vai ter uma ideia, um pouco antes a gente estava conversando com o professor Marcos sobre a questão das origens mesmo do SUS, né? Vocês terem uma ideia de como é que essas coisas, né? Eu falo que uma das vantagens de ficar velho é que a gente tem histórias para contar, né? Eu não nasci economista e o meu primeiro emprego foi de auxiliar de escritório, né? Numa empresa de Guarulhos, né? Que eu sou natural de São Paulo, né? E aí, logo cedo, na minha avaliação, aos 14 anos, eu estava procurando emprego, né? Para poder. Minha mãe chegou e falou: "Tá na hora de trabalhar". E aí eu jogado no mercado de trabalho, né? E muito engraçado que quando eu estava procurando emprego, né? Isso vale a pena para vocês terem uma ideia de como certas estruturas mudaram no país e embora tem gente que acha que deveria voltar a isso, né? Uma das empresas que eu fui procurar era uma empresa que quem já estudou o Bentham, né, já ouviu falar no panóptico, né, que é o negócio de observação, os caras tinham um panóptico na empresa. O cara subia e ficava vendo a fábrica inteira lá do alto e uma barulheira desgraçada. Tal. Fui entrevistado, eu tinha 14 anos, estava dos 14 para os 15, eu tinha terminado o equivalente ao ensino ginásio, né, o ensino fundamental, e o cara perguntou para mim por que eu ainda não trabalhava. Só tinha 14 anos de idade, isso era 70, né, 75. E ele achava um absurdo, né, alguém não está trabalhando. Né? Eu acho um absurdo alguém estar trabalhando nessa idade. Né? As pessoas têm que se formar primeiro. Né? Isso é uma questão de cidadania. Né? Até as pessoas, o mundo está mudando, as pessoas têm que se lançar no mercado de trabalho mais tarde, né? Depois de terem se desenvolvido plenamente, né? E o interessante é que esse tipo de coisa mostra como as coisas eram. Vocês terem uma ideia, depois eu fui trabalhar numa empresa, fiquei 5 anos trabalhando numa empresa e não tinha nenhum problema de saúde. A empresa pagava um plano de saúde, uma empresa de grande porte e tal, e mesmo se ela não pagasse, eu teria direito via o próprio setor público, porque você tinha uma carteira de trabalho que te dava acesso ao setor de saúde, então não tinha problema nenhum. No entanto, nos anos 80, né, em 81 mais precisamente, eu fui mandado embora, crise econômica, fui para a rua.
e fiquei mais de 3 anos sem acesso a médico. Eu não tinha como. Só se eu me jogasse na frente de um carro, eu seria atendido por um médico. Não existia SUS. Então, entender a importância de um sistema único de saúde que é extremamente criticado, e, na verdade, é criticado para a destruição dele, não para a melhoria, né? Existe todo um objetivo escuso, né, de abrir espaço para quem pode pagar só pela saúde, né? Que é um negócio gravíssimo, né? Então, e quando a gente estuda economia da saúde, a gente passa a entender como é que essas coisas funcionam. E o significado de você não dar acesso à saúde para a população. Outra coisa importante, né, é você conhecer outras coisas, né, e analisar sobre a ótica econômica, né? A questão do que é saúde suplementar, a questão da vigilância em saúde, os instrumentos de avaliação econômica da saúde, que cai até às vezes num campo microeconômico, né? Análise de custo-benefício, custo-efetividade. Muitas que você vê na microeconomia podem ser aplicados para você avaliar casos concretos. Ou então avaliar políticas públicas mais amplas. Eu vou citar até alguns exemplos daqui a pouquinho, né? Questões de judicialização da saúde, né? Muitas vezes os juízes eles tomam decisões sem conhecimento técnico. É importante um economista demonstrar o que significa ele dar permitir que alguém faça um procedimento, o que isso vai significar em termos de orçamento público e o quanto as pessoas podem deixar de ser beneficiadas pelo fato de ele estar dando uma liminar para atender determinado procedimento, que às vezes não está dentro da toda a lógica, né? Não foi avaliado tecnicamente e se tem efetividade, se existem outros tratamentos que ao invés daquele que está sendo pleiteado. Então, a questão da judicialização é extremamente importante, levar ao conhecimento dos juízes as discussões do ponto de vista econômico, o significado dela, né? A questão de estudar mercados, né, de bens e serviços de saúde, entender que, por exemplo, saúde não é que nem produzir salsicha, né? A demanda, né, não é uma coisa que... Imagina o seguinte, a gente pensar da saúde enquanto um direito, né? Então, por exemplo, reprodução assistida, né? Se você não tiver isso enquanto um direito, somente quem tem dinheiro e pode pagar uma clínica especializada pode ter acesso a isso. Ou então, a questão de você pensar que certas coisas, né? Por exemplo, você pode resolver as coisas via mercado, né? O Brasil, por exemplo, que deveria estar fazendo uma série de testes em grande quantidade, né, de maneira massiva, como uma dos requerimentos para a gente ter um controle mais efetivo da Covid, né? Abriu para o setor privado, ou seja, quem pode, de uma hora para outra, pode contratar. No Rio de Janeiro, em condomínios de luxo, em São Paulo, tal, as empresas iam lá com caminhonetes para fazer testes nos moradores desses condomínios. Então, é óbvio, né? A gente vai ver, inclusive, depois que a questão da desigualdade tem, e isso com instrumentos econômicos você consegue discutir e avaliar, a desigualdade tem impactos diferenciados, ou essa pandemia apresentou impactos diferenciados em função da questão da desigualdade. Tem alguns estudos que já mostram esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que estar bem atento para isso daí, né? A questão de discussão de orçamento, né? Por exemplo, o hospital universitário ele faz uma contratualização, e aí você tem que ver o hospital universitário, qual é o objetivo dele. Ele não atua na linha de frente o objetivo principal não é a assistência, é um campo de ensino e pesquisa, a lógica, mas por uma questão de sobrevivência, uma questão de organização e de atendimento da população, você pactua. Agora, imagina você pensar em fazer uma contratualização e pactuar com o gestor, garantindo que você não vai prejudicar a função da existência do hospital universitário, né? Então, isso, ou então
tanto isso no setor público quanto no setor privado, que tipo de atendimento você vai fazer? Se você é uma empresa do setor privado e oferta serviços médicos ou sanitários feitos por esse hospital tem objetivo de lucro, você tem que também ter um controle dos seus custos, você tem que ter a noção desse mercado, o quanto é que você pode extrair desse mercado. Isso pode ser visto pela ótica privada. E pela ótica pública, você tem que ver o seguinte: o que eu tenho que fazer para garantir que aquele hospital público tenha os recursos necessários para atender da melhor maneira possível a população. Então, essas coisas são fundamentais. E é fundamental, e nesse curso a gente dá uma ênfase na questão da gestão, e aí os administradores, né, são importantes também, a gente está trabalhando junto com eles, porque eles têm muitos instrumentos que podem atuar na ótica do ganho de eficiência, eu diria até uma ótica microeconômica em alguns casos, né? E utilizando instrumentos como a questão de gestão de serviços, de suprimentos, dos custos, das próprias pessoas, né? A questão da implantação de qualidade, que são determinados padrões que a gente procura atingir a determinados custos, né? A questão de auditorias, né? Para ver se os procedimentos estão seguindo aqueles processos todos, e os processos em geral. Isso tudo utilizando o instrumental de formação, né? Basicamente, o campo, tanto do setor público quanto do privado, para a gente atuar, um economista atuar, ele é gigante. Uma coisa fundamental que o Schumpeter falava, que não existe escolas, ele era um gozador, né? Não existe escolas de economia. De fato, ele sabe que existiam, mas ele fala, existe o bom e o mau economista. Né? Na verdade, a gente tem que pensar uma coisa fundamental. Nossos economistas têm, e estou falando para uma escola, isso é importante, têm que ser bem formados. Eles têm que aprender instrumental. Né? A questão de aprender bem a teoria e aprender bem esses instrumentos, tipo os instrumentos econométricos, os instrumentos estatísticos de apuração, né? Eles são fundamentais, né, no nosso processo de formação. Aprender a utilizar banco de dados, né? e saber extrair e organizar a informação é fundamental. Né? Então, o economista ele tem que saber mexer com isso. E isso daí, se ele depois vai trabalhar com isso num processo de formação, porque o processo de formação da residência é em serviço, né? Ele está trabalhando, ele é um profissional, tem que ter o registro no conselho específico, ele vai passar em várias áreas onde ele pode utilizar esse instrumental que ele aprendeu no dia a dia. Então, a lógica é essa. Bem, eu vou pegar alguns exemplos interessantes, né? Ou pelo menos um exemplo interessante para mostrar como essa questão da economia da saúde pode ser vista. Uma delas, recentemente, não sei se vocês acompanharam, que nosso ministro Paulo Guedes, né, estava querendo acabar com a farmácia popular. Porque para poder financiar o Renda Brasil, alguma coisa assim, então ninguém sabe muito bem. Isso é de uma maldade e eu diria de uma estupidez econômica assustadora, né? Tem gente que acha, né? Fala, essa farmácia econômica, né? Que a gente só deve dar as coisas, não deve dar nada para ninguém, não. Eu sou um liberal, acredito que todo mundo tem que ter o seu mérito para conseguir as coisas. Bem, mal ou bem, nós temos uma Constituição, né? Aí quando a gente estuda economia, tem que estudar direito também, né? E a Constituição, o saudoso Ulisses Guimarães, né, chamou ela de Constituição Cidadã. E essa Constituição Cidadã vê a saúde como um direito a todo brasileiro. E isso é fundamental, né? Porque quando a gente vê a saúde dentro dessa ótica, a gente tem que pensar que o Estado tem responsabilidade com o cidadão. E essa responsabilidade, ela é muito grande. E do ponto de vista econômico, olha que coisa interessante. Vamos pegar meu caso aqui, né? Olha só, eu sou professor universitário. Segundo
o ex-ministro Ventral, eu sou uma zebra gorda, né? Porque eu sou daqueles caras mais velhos, que tem alto salário, segundo ele. Né? Bem, eu não... Se eu tenho alto salário, eu gostaria que houvesse uma alíquota de imposto de renda suficiente para me tributar, não ficaria chateado, não. Vamos retornar aquela alíquota de 35% que o Fernando Henrique acabou e vamos aumentar as faixas, né, para faixas de renda mais elevada. Tenho certeza que eu não estaria nessa faixa. Mas tem um salário que a população brasileira realmente fica acima da média, isso é indiscutível, né? Agora, com qualificações e trabalhando para isso. Eu não passo um dia sem deixar de cumprir com minhas obrigações enquanto servidor público. Eu trabalho e trabalho muito. Né? Mas vou imaginar o seguinte, eu tenho renda suficiente para comprar os meus remédios de hipertensão e de diabetes. Né? Inclusive, assim, se eu fizesse um controle de saúde um pouquinho mais regular, né? Provavelmente eu estaria mais magro, estaria com menos problemas de hipertensão e de diabetes. Provavelmente precisaria tomar uma quantidade menor e talvez até nem o remédio para diabetes eu precisasse tomar para controle. Bastaria fazer um bom controle alimentar e de peso que eu conseguiria melhorar muito essa situação, que não é o caso, né? Mas imagina o seguinte, é barato o remédio, muito barato. Posso comprar, não pesa nada na minha renda. Mas vamos olhar a coisa sob a seguinte ótica. Para economizar, tem minha família fica no interior de São Paulo, uma boa parte dela, né? E a ideia de que para economizar um torresmo a gente perde a porca. E basicamente o tipo da economia burra. Por quê? Eu posso chegar e falar assim, não, tudo bem, então vamos acabar com a farmácia popular e vamos... ou então, eu posso nem querer acabar e falar assim, os caras que têm renda não vão participar dela, não. O detalhe é o seguinte, imagina meu caso, que eu resolvo fazer conta, não, eu prefiro comprar cerveja e tomar cerveja, né? E ao invés de comprar o remédio. Em vez de gastar, no máximo, por mês, R$30 com esses remédios. No máximo, no máximo. Eu faço a conta aí no boteco, quando ele está aberto, né? Depois da pandemia, uns 30 conto. Então, umas 3 garrafas. Bem, eu poderia fazer essa escolha e deixar de comprar os remédios. Bem, olha só, vamos fazer as contas. Vou imaginar primeiro que eu tenha um problema e vá parar no hospital e vá parar, com sorte, numa UTI. Uma UTI normalmente demora uns 4 dias para estabilizar alguém. Vocês sabem quanto é que custa, direta e indiretamente, a presença do indivíduo numa UTI? Garanto que se você fizer o somatório de todos os gastos com produtos de hipertensão e diabetes que eu preciso tomar, paga mais do que minha vida e outras vidas. Por 4 dias lá na UTI. Mas vamos imaginar que eu saia vivo e entrevado. De repente, consigo uma licença médica. Olha só, sou funcionário público, né? E o governo vai pagar essa licença médica durante esse período. Durante 6 meses, por exemplo, se for o caso, vou ter que contratar um professor substituto. Mesmo que pague menos por ser um professor substituto, mais novo, tal, no mínimo, mesmo que pague 1/3 do meu salário, eles vão ter que pagar alguma coisa para esse cara estar lá na sala de aula. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, que eu morra, beleza. Aí tem aí minha esposa, né? A dona Rosa, né? A dona Rosa é uma pessoa que é diferente, né? Não sei se os opostos se atraem, né? Então, a Rosa é magrinha, se cuida, né? É ajuizada. E aí o que ela faz? Ela vai viver até os 90 anos de idade, pelo menos, talvez aos 100. E aí, né, com
mesmo com as mudanças de reforma de previdência que tiveram passado, sou das antigas e tal, 70% da pensão, do que eu ganho, vai na forma de pensão para a dona Rosa. Olha que interessante. Quanto tempo, né? E, obviamente, ao morrer, vão ter que contratar um outro para colocar no meu lugar. Ou seja, o importante é fazer as contas. Opa, quanto tempo eu tenho mais? Não, só avisando 5 minutos para já encaminhar para o encerramento, ok? Como eu estou no início, eu só vou dar uma acelerada, então. Não, Olha, ok. Aí eu lembro, tá bom? tá bom. Olha só, para vocês terem uma ideia, o importante é estar fazendo as contas. E isso daí, a economia da saúde vai permitir e consegue demonstrar. E aí a gente consegue ver uma série de coisas interessantes. Esse programa que o Ministério, nem parece que é economista que tá propondo isso, conseguiu reduzir, né, o farmácia popular, tem estudos, está publicado em revista científica, né? Os caras conseguiram em 10 anos, provaram que via rede conveniada, né, os municípios reduziram em média 100,3 internações por 100 mil habitantes e 13,13 óbitos por 100 mil habitantes que viriam por causa de hipertensão e diabetes. Ou seja, o programa se paga, tá certo? É investimento. Isso vale para uma série de coisas. E aí eu vou falar um pouquinho só da Covid, né? Toda uma discussão desgraçada sobre a questão da economia e saúde. Primeiro, gente, eu sou economista, sou conselheiro do Corecon, né? E a gente tem que aprender uma coisa. A economia, ela deve estar subordinada à sociedade, não o contrário. Não é a sociedade que tem que se subordinar à economia. Não significa que a gente pode fazer tudo, não é isso. Mas os interesses principais têm que ser da sociedade e não do mercado. Como é que eu vou agir frente ao mercado para fazer com que o mercado garanta os interesses da sociedade? Existem, se a gente conhece economia, tem como trabalhar com isso de forma adequada. Eu não precisava estar com essa história de arroz subindo ao preço que tivesse se eu tivesse tido estoque regulador. Hoje estava resolvido o problema. Programa que garante o quê? Interesse da sociedade sem fazer coisas que agridam o mercado, com tabelamento e que não funciona. Tá certo? Via mercado eu consigo controles. E aí, primeiro é essa questão, né? O Keynes falou que nós somos guardiães da possibilidade de civilização. Ou seja, a gente tem que garantir, né? E aí vê o seguinte, muita gente está falando, principalmente esse negócio de retorno às aulas e querendo, forçando a barra. O retorno às aulas, a quantidade de gente que pode morrer, e aí sobre a ótica humana, a vida é uma coisa que não tem preço, e sobre a ótica econômica, destruição de capital humano que eu estou fazendo, né? Imagina só, né? Eu tenho que saber que hoje, muita gente alega, não, porque os alunos fora da escola vão aumentar a desigualdade. A desigualdade ela já está presente. Não é esse o único mecanismo. Eu tenho que trabalhar uma série de mecanismos, inclusive, só para mostrar uma coisa. Quando a gente estuda, olha que interessante, os caras fizeram um levantamento, né, e chegaram à seguinte conclusão. Isso é muito, muito interessante. Fizeram um levantamento do Hospital das Clínicas lá na USP, né? E mostraram que a maioria dos profissionais, os profissionais que trabalham nas UTIs, os médicos, né? E que têm contato direto com os doentes, só 6% foram infectados. Já entre os funcionários terceirizados dos setores de limpeza, lavanderia e segurança, 45% tinham contraído o vírus. Não é o lugar perigoso, não é só lá dentro da UTI. Como é que esse cara chega? E aí vai a questão da desigualdade. Como é que eu vou falar em distanciamento social, né, se eu tenho uma população que não tem nem casa decente para morar? Como é que eu vou falar para o cara lavar a mão se nem água ele tem acesso? Se não tem saneamento básico?
Então, essas coisas são avaliadas com instrumentos de economia da saúde. Só para finalizar, né, lembrar também que a gente tem que tomar muito cuidado, e isso tem a ver com a questão da economia da saúde, né, aquela coisa, os caras estão querendo economizar dinheiro agora, falando que vou fazer reforma administrativa, né? Tomar muito cuidado com isso daí, que tipo de reforma administrativa é feita. Primeiro, para não garantir a autonomia do funcionário público em relação às questões de ordem política, né, as ameaças que um funcionário público pode sofrer, e entender que muitos dos funcionários públicos, quando a gente tem educação e tem saúde, são funcionários públicos. E aí eu quero não dar direitos, não quero dar garantias, não quero dar segurança para esses caras agirem como agentes públicos, né? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Está no campo da economia da saúde entender esse tipo de coisa, né? E, para finalizar, lembrar uma coisinha, né? Para mim, posso estar errado, espero não estar, democracia é valor, tá certo? Eu fico muito triste quando eu vejo gente nova falando em ditadura, defendendo esse tipo de coisa. Isso é um horror. Quem viu aquele filme Apocalipse Now, tinha um personagem que falava horror, né? É horror. A democracia ainda foi o que garantiu, né, a gente minimamente evitar mais mortalidade do que a gente teve. Infelizmente, a gente está com os mecanismos mesmo de controle e de cobrança das responsabilidades dos nossos governantes ainda estão muito, né? A sorte ainda foram governadores de estado e alguns prefeitos que souberam conduzir adequadamente, né, o combate à Covid, né? A condução federal, ela é desastrosa e criminosa. Eu acho que se a gente tivesse seriedade, as pessoas deveriam ser punidas criminalmente, porque assim dá para levantar uma série de problemas que foram feitos, né? O nosso atual ministro da Saúde, que era um cara da área de logística, não conseguiu garantir os insumos para realizar, até há pouco tempo, acho que ainda não completou, 10 milhões de testes. E 10 milhões de testes bem usados poderiam estar sinalizando muito bem e ter ajudado esse processo de combate. Não sei se por pressão federal, em Juiz de Fora, a direção da escola, do colégio militar, tentou abrir na forçada, como em Belo Horizonte também, voltar às aulas presenciais. A gente viu no colégio militar lá em Barbacena a desgraça que foi, né, pelo fato de eles terem mantido os alunos lá internados, né, quando deveriam ter dispensado todo mundo para retorno para casa, né? É uma coisa preocupante, né, porque o pessoal não está levando a sério esse tipo de coisa. E a gente observa, outro dia eu brinquei, né, que eu falei para minha esposa que se eu não fosse casado, eu gostaria de casar com a presidente da Nova Zelândia, né? Mas se não, até seria um casamento perfeito a presidenta da Nova Zelândia com o presidente de Portugal, né? Duas figuras fantásticas que mostram como é que é a condução, né, num momento desse, né? As pessoas se comportam com cidadania, se comportam em ambiente democrático e se preocupam com a sua população e agem fazendo as políticas públicas necessárias de maneira profissional para poder atender as necessidades da população. Muitos desses mortos que nós tivemos, dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse trabalhado seriamente, tomado as devidas providências e os cuidados que seriam necessários. E a pandemia, ela também só fez mostrar que a desigualdade social ela tem que ser combatida. Infelizmente, a gente está regredindo nisso, né? Os últimos dados sobre fome, e que tem impacto sobre saúde também,
muito grande, foram aterradores, né? A gente regrediu 15 anos. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento a esse tipo de coisa e tem que mudar um pouquinho nosso modo de ser, né? Para finalizar, talvez, a ideia é que a gente tem que buscar novos caminhos e que, papo que pode ser, a saúde pode ser o setor saúde pode ser um grande instrumento para a gente poder retomar o crescimento econômico e o desenvolvimento, porque muito dos lugares que, por exemplo, a China, por exemplo, conseguiu combater a questão da pandemia de uma maneira boa, por quê? Eles eram produtores de insumos e estão à frente de produção de vacinas. A gente, de equipamentos, de IPIs, esse tipo de coisa. Como é que está nosso setor médico-farmacêutico? A gente tem condições de atender? O setor público, em parceria com o setor privado, mostrou que a gente tem até mais capacidade que os Estados Unidos, em certas áreas. Oi. Para a gente abrir para a pergunta. Desculpa. Então, estou encerrando. Okay. Muito obrigado, professor. Foi um prazer ouvi-lo. A professora Ilva está com um problema no áudio, a tecnologia, né? Ela manda dizer, é um prazer recebê-lo novamente na universidade. Ela mandou uma mensagem aqui que ela não está conseguindo falar no chat. Foi um prazer recebê-lo novamente na universidade. Estivemos juntos nos encontros dos cursos de economia promovidos pelo Corecon. Vou falar um ano na primeira década dos anos 80, quando ela coordenava o curso. E ela está agradecendo mais uma vez e colocando a ajuda da reitoria nesta construção e agradecendo todo o apoio que o senhor tem dado. E esperamos aí que a nova geração, a Ivanilde, a Camila, a Maria Alice, a Mayra, possam contribuir com isso. Daqui a pouco a gente vai chamar a professora Ivanilde para falar um pouquinho bem rapidinho, sobre esse projeto, perfeito? E nós temos um grande número de perguntas, né, Leandro? Então, vamos. Eu tenho uma, mas a minha eu deixo para depois. Vamos aquecer aí com os nossos alunos, nossos professores, que o tema é muito importante. Leandro? Ok. Boa noite, professor Lorival. Parabéns pela explanação aí. O pessoal ficou bem aguçado com as perguntas. Então, vamos aqui. A Diana, ela pergunta, na sua opinião, onde estaria localizada a maior falha do SUS? Se é gestão, se é corrupção. E a Elisângela, né? Ela pergunta qual a melhor estratégia para controlar os custos assistenciais. Apostar na medicina preventiva, em educação, qual seria a saída? Ok. Você já é para falar? Eu vou falar de duas em duas, professor, porque são muitas. Ok. Gente, uma coisa importante estar falando, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora para não ser mal entendido. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa da corrupção. Durante uma época, isso aí, se a gente lê, né, tem um livro chamado A Noite das Grandes Fogueiras, né, que já o pessoal pega desde a época do tenentismo, né, e aí já começam a falar da questão da corrupção. Se a gente estuda, vê no século XIX, muita gente atacando o negócio da corrupção, corrupção. Óbvio, corrupção é horrível, destruição de dinheiro público que deveria estar sendo aplicado pelo bem-estar da população. Então, quer dizer, ninguém em sã consciência é favorável à corrupção. Só que tem uma questão. Muitas vezes esse discurso pró-corrupção é utilizado para outros fins. Para golpes políticos, como a gente teve aqui no país, né? Mais de uma vez na história, né? Então sempre o discurso anticorrupção, na verdade, era uma maneira de chegar ao poder, né? E não falando que tivesse ou não corrupção. Na verdade, a corrupção ela tem que ser combatida dentro do Estado democrático, com respeito às leis, né? E punindo os que são responsáveis. Isso daí agora a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê?
Muitas vezes, você pega, por exemplo, determinadas obras públicas que ficam paradas porque teve algum problema lá de corrupção. Às vezes não teve, mas houve a denúncia, alguma coisa assim. E às vezes teve. Não interessa. Você tem que separar as duas coisas. A pergunta é, a obra era necessária? Ia beneficiar qual conjunto da população? Então, pega imediatamente os que estão sob suspeição, são investigados e apure-se rapidamente punidos, se houve esse processo, mas imediatamente o projeto tem que ser retomado. Por quê? Porque essa é uma maneira de paralisia do Estado brasileiro. E essa é uma maneira na qual não se chega até a população com os recursos necessários. Então, aquele hospital deixa de existir porque está lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso daí não vale só para o setor de saúde, vale para toda a economia. A gente tem uma paralisação em função da forma como se combate corrupção no país. A questão dos ganhos de eficiência, ela é fundamental, e por isso mesmo que eu defendo. A gestão ela tem que ser profissional. E por isso é importante os economistas, os administradores, os contadores estarem à frente dos processos de gestão, em vários níveis, no setor público, em prefeituras, estados, municípios. É fundamental que isso seja profissional, uma burocracia profissional, que procure ter ganhos de eficiência. Ponto. Agora, mesmo, é o que eu estou falando, mesmo que a gente faça a conta, atingimos um máximo, vamos pegar uma eficiência de alemão, né? Estamos gerenciando como um alemão gerencia. Tudo certinho, perfeito, sem desperdício, utilizando da melhor maneira o recurso. Mesmo assim vai faltar recurso. Se gasta muito pouco em saúde no país ainda. Nós sofremos um problema de subfinanciamento muito grave. Então, o recurso que eu teria com ganho de eficiência que é necessário não é suficiente, vai ficar muito longe de garantir o que eu preciso ter de recursos. E isso daí tem efeitos gravíssimos, gente. Por que vocês acham que a gente teve essa quantidade de mortos na região amazônica? Vocês já olharam lá a quantidade de leitos e de profissionais da área de saúde que estavam disponíveis naquela região? Então, temos problemas, né? Teríamos que ter profissionais naquelas áreas lá. Outra coisa também é que eu preciso ter os recursos justamente para poder estar tendo o processo de inversão, né? De você fazer primeiro a atenção primária, a atenção básica da saúde, e os hospitais seria a última coisa, né? Então, se eu tivesse a possibilidade de ter uma maneira de ter uma conscientização de saúde, né? Imagina, ficaria muito fácil. E outra coisa, um grau de instrução formal e uma formação na qual as pessoas passassem por uma escola onde elas soubessem que o Covid não é uma gripezinha, né? Que usar a máscara é um ato de cidadania e de proteção dela e do semelhante, né? Que as pessoas aprendessem na escola ou tivesse formação para poder entender as instruções dadas pelo setor de saúde de maneira adequada para poder se prevenir, né? Então a gente já passaria, né? Agora, se alguém acredita que a Terra é plana, né? E está acreditando, e como é que eu vou, né? A partir desse momento, falar que existe um vírusinho e que não foi um vírusinho inventado pelo chinês, né? Para poder colocar o vírus do comunismo na cabeça de todo mundo, né? Essas coisas são coisas de maluco, né? E, na verdade, o que eu preciso?
Eu preciso, então, de que esses gastos eles sejam montados de tal maneira para eu garantir a quantidade necessária e o bom uso deles. Essa combinação. Ok. Agora, uma pergunta da professora Tânia Fialho, do nosso departamento de economia. A pergunta é o seguinte: para um economista... Só um minutinho, Leandro. Faz Sim. faz essa rodada e já vou pedir o apoio de Mayra e Emerson e para colocar o áudio para a professora Ivanilde, que após essa rodada de perguntas e respostas, a gente já coloca a Ivanilde, viu? Aquilo que a gente tinha combinado, professor Lorival. Desculpa. Ok, não. Dá sim. Aí eu vou ler a da professora aqui na íntegra, e aí junto com a da Ivanilde e também do acadêmico Gilvan, que é sobre a residência. Tá? A da professora Tânia. Para o economista bem formado, como bem expressou o professor, não existe dicotomia entre saúde e economia. Lembramos que uma das primeiras lições que aprendemos em microeconomia é sobre bem-estar individual e social, que deve ser objeto de consumidores, gestores e privados, e públicos. Portanto, gostaria que o professor falasse um pouco sobre o que esperar do gestor que diz que uma pandemia que já matou mais de 130 mil pessoas é apenas uma gripezinha e que coloca a economia e saúde como objetos antagônicos. E as últimas duas perguntas, tá? Com relação a Juiz de Fora, a residência em gestão de saúde, quem financia a residência na universidade, né? Como é a demanda, que tipo de formação há na marca região de Juiz de Fora e como está sendo a obsessão desses residentes no SUS, bloco regional. Ok. Ele perguntou um monte de coisa, né? É bem grande. Eu já deixei claro que eu acho que qualquer outro país sério, o pessoal, nas democracias, por exemplo, vamos ver na Itália que jeito, o quanto aquele prefeito de Milão vai responder, né? Vamos ver. Seria um bom exemplo para a gente, como é que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, né? E isso o pessoal fala tanto em crime de responsabilidade. Esse é um crime de responsabilidade gravíssimo, né? Não conduzir adequadamente, dar o exemplo da pior maneira possível sobre a não gravidade do problema. Isso aí e isso não é uma questão ideológica, porque é esquerda, direita, não. Tem o presidente do México também, é um cara tido como de esquerda e está fazendo uma lenha desgraçada também nesse processo de condução. Na verdade é o seguinte, você tem exemplos. Angela Merkel, que é uma conservadora, com uma condução irrepreensível, né? A Alemanha se comporta adequadamente, né? Então, isso não é uma questão de ser o vírus de ser de esquerda ou o vírus de ser de direita, ou esse tipo de coisa. A gente tem que, na verdade, é o seguinte: o que tem que ser feito? Muita coisa tinha que ser feita. A gente, por exemplo, perdeu uma oportunidade brutal agora. A curva agora, quando está começando a cair, a gente permitiu que esses feriados prolongados aí, o 7 de setembro, está trazendo a conta agora, gente. Né? Então, a gente tem que ver que essas coisas, a gente não está numa situação de brincadeira. É extremamente sério. Né? Agora, sobre a questão mais específica, sobre a questão da residência, quem financia o projeto é a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Ela que paga as bolsas, ela paga os salários dos professores que estão envolvidos. Eu sou coordenador do programa, tenho o meu salário. Uma das atividades que eu tenho é coordenar o programa, das aulas que tem, porque é uma especialização com formação em serviço que pertence à universidade. Então, é basicamente financiado. Tem uma demanda grande, eu não tenho os números exatamente na cabeça, mas tem uma primeira e uma segunda fase, e para a segunda fase acaba indo o número de 5 candidatos ou mais, né, por modalidade. Então vão uns 10 para depois ser selecionado 2 de cada uma. Né? Um processo, é bem concorrido
E o nível de entrada, eu só tenho a agradecer a qualidade das pessoas. A questão da absorção, né? Muitos passaram, que eu sei, nos concursos da EBSER, né? Então, estão trabalhando numa empresa pública, em Juiz de Fora, vários casos. Eu conheço casos de gente que foi trabalhar em prefeituras e alguns foram trabalhar no setor privado, né? A gente formou para trabalhar a partir da ótica do SUS, né? Mas só que acabaram, né? Tem um caso de um formado em administração, ele revolucionou uma clínica de idosos lá, transformou naquilo lá num negócio extremamente lucrativo, né? Então, o Daniel, né? Ele é um profissional de primeira linha. A Lilian está trabalhando junto à Unimed, né? Então, tem alguns ex-residentes. E tem o caso, por exemplo, da Ludmila, que hoje ela é diretora do Hospital Universitário. E também é funcionária pública, né, da UFJF, economista, e que está num cargo de direção. Né? Então, tem muita gente que acabou, né? E outros não derem nada. Tá? É a vida, né? Também isso aí o curso ele não faz milagres, é o que eu falo. A pessoa tem que também, né, correr, às vezes dar um pouco de sorte no mercado, essas coisas todas, né? Trajetórias profissionais são muito difíceis da gente medir. Mas eu digo o seguinte: a experiência pela qual eles passam é de um amadurecimento profissional muito bom. As pessoas aprendem a trabalhar e pelos relatos de ex-residentes, muito que eles aprenderam na prática, depois eles passaram a utilizar nos lugares onde eles foram trabalhar. Muito obrigado, professor. Agora eu passo aí para Marcos, né, dar continuidade com a fala da professora Ivanilde. Aí, já despedindo do senhor, uma boa noite, agradeço em nome do departamento, da universidade, do curso. Foi muito bom escutá-lo, ver essa realidade. Só falar uma coisinha, agradeço a oportunidade e estou muito feliz com essa ideia de vocês, o que eu puder estar ajudando, porque na verdade vocês estão ajudando a florescer essa ideia, né? Isso vai ser, na minha avaliação, uma coisa muito importante para a gente. Ok, agora dando continuidade, Marcos. Obrigado, Leandro. Professor Ivanilde, com a palavra. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Lorival pela clara exposição, importante exposição e a importante contribuição que ele vem dar à nossa economia, à nossa semana de economia, né? Então, professor, nessa semana que iniciou agora, nessa segunda, a gente está tendo uma importante oportunidade de discutir a importante conexão entre economia e saúde, a importante contribuição que o economista pode dar à implementação do SUS e, sobretudo, a gente teve a oportunidade de discutir o entendimento do investimento em saúde como investimento em desenvolvimento econômico, visto que é na saúde que se apresentam e se intensificam as mazelas aí da desigualdade, né? A gente costuma dizer que é na saúde que as fissuras sociais, resultado desse país tão controverso e tão desigual, são evidenciadas, né? Então, é muito importante estar discutindo essa questão da economia da saúde, que, como sempre, né, mais do que nunca, ganha uma importância decisiva aí nesse atual processo de implementação do SUS. Então, o SUS, né, nós já discutimos, o senhor já colocou isso muito bem, o SUS ele tem se apresentado como um vigoroso instrumento de ampliação de direito de cidadania. É inegável, assim, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas enfrentados, é inquestionável os avanços que o SUS tem apresentado desde a sua criação e até, né, com 30 anos aí de implementação. E, sobretudo, que a gente não pode deixar de marcar,
o que o SUS tem feito em relação à ampliação do acesso aos serviços de saúde, sobretudo aqueles de alta complexidade e alto custo, que historicamente foram muito concentrados no nosso país em alguns espaços territoriais. Então, a gente não pode deixar de colocar essa questão, né? Mas, apesar de tudo, de todos os avanços, o SUS ele enfrenta hoje um dos seus maiores desafios relacionados à gestão. A gestão do sistema, não apenas a gestão financeira dos recursos, mas também a gestão da eficiência do gasto, principalmente, a gestão de recursos humanos e de materiais, né? Sobretudo materiais com alta e equipamentos com alta densidade tecnológica, né? Que tem se colocado no SUS a serviço de toda a sociedade, né? Não só de uma parcela da população, mas os serviços de alto custo e alta complexidade, somente o SUS financia no nosso país, né? E ele é colocado para toda a população. E a regionalização da saúde, né, que é uma modalidade mais recente da implementação do SUS, coloca para a gente maximizada esse problema da gestão, porque a gestão do SUS agora extrapola o espaço municipal e micro-regional. Ele está na gestão das redes, que é uma questão que precisa ter profissional qualificado para lidar com essa questão, né? A Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, ao longo da sua trajetória, e a Unimontes já tem 58 anos de existência, ela tem sido uma importante instituição formadora de recursos humanos na área da saúde. Não apenas agora, no período recente, mas desde o início da década de 70, né, com os projetos IPDASA, Projeto Montes Claros, e importantes projetos que, inclusive, desencadearam mais tarde na criação do SUS, né, como modelo. E a Unimontes, ela tem, a gente pode dizer que ela tem uma expertise em formação de recursos humanos. Haja vista que, tão logo o SUS começou a ser implementado, ela, inclusive, mudou alguns projetos político-pedagógicos e currículos de alguns cursos para atender, para justamente pensar em formar um profissional que o SUS demanda na atualidade, né? Como é o caso do curso de medicina, que trabalha com a metodologia PBL, que tem sido um elemento muito inovador na formação de médicos mais humanizados que atuam aí no SUS, né? Então, pensando nesse papel da Unimontes, uma universidade que durante muito tempo foi uma universidade de integração regional e um papel fundamental nessa região norte de Minas de grande exclusão, né? Então, pensando nessa possibilidade aí da Unimontes dar mais uma contribuição, mais uma importante contribuição, aí por volta de 2016, 2017, o curso de economia da Unimontes, na gestão do professor Marcos Fábio, na gestão da professora Ilva, e nós, né, que estávamos no núcleo de economia da saúde, pensamos em fazer um projeto, uma proposta de residência em gestão em saúde. Justamente nessa perspectiva de dar uma contribuição a mais, né? Entendendo aí essa importante contribuição que o economista pode e deve dar. E sem contar também que essa seria uma estratégia de aumentar a empregabilidade do nosso curso, né? Haja vista que o SUS é um sistema que emprega bastante, né? Que é um grande empregador de recursos humanos, sobretudo dos qualificados, né? Então, nós fizemos uma proposta em 2016, 2017, essa proposta ela está sendo gestada, né? Ela não foi implementada ainda, mas, na verdade, é criar, nossa proposta é residência em gestão em saúde. Só que aí, nós, né, baseado na nossa realidade aí, loco regional, a gente pensou em fazer dois enfoques, gestão hospitalar e gestão da atenção primária à saúde. Por que isso? Essa divisão nessas duas dimensões foi muito em função da nossa realidade, muito em função de uma demanda latente que nós temos em relação à gestão, tanto no nível hospitalar quanto no nível da atenção primária à saúde.
Então, do ponto de vista da gestão hospitalar, nós temos aqui, em Montes Claros, 6 hospitais. Um é um hospital genuinamente público, que é o Hospital Universitário da Unimontes. Os outros são hospitais filantrópicos e privados, mas todos conveniados ao SUS e todos referência macro-regional em saúde, porque Montes Claros assume essa função de referência macro-regional, né? E também Montes Claros é um polo universitário que forma recursos humanos para a saúde para toda a região. E então, esse foco aí da gestão hospitalar atenderia também à região, porque nós temos na região norte de Minas 11 micro-regiões de saúde. Em cada micro-região a gente tem 1 ou 2 hospitais de referência micro-regional, né, que demandam uma gestão mais eficiente, mais resolutiva em relação ao SUS. E em relação à atenção primária à saúde, por que da demanda? Nós temos, no município de Montes Claros e em todos os municípios da região, que são 86, todos os municípios têm hoje uma cobertura populacional de 100% na estratégia de saúde, 100% na estratégia de saúde da família. E desses 86 municípios, a grande maioria, cerca de 87% deles, são municípios de pequeno porte que têm em seus territórios somente atenção primária à saúde. E eles têm feito um esforço enorme no sentido de serem mais resolutivos em relação à atenção primária à saúde, mas enfrentam uma série de problemas em relação a essa necessidade de profissionais qualificados para gerir a atenção primária à saúde nesse nível, né? Inclusive, no núcleo da economia da saúde, da Unimontes, do Departamento de Economia, no início dos anos 2000, nós fizemos um grande projeto com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, onde nós formamos, em nível de pós-graduação, um grupo grande de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, e outras áreas, mas basicamente essas, em gestão da atenção primária à saúde no Vale de Jequitinhonha e no norte de Minas Gerais. O nível de especialização foi só no Vale de Jequitinhonha, mas foi a Unimontes que coordenou. Eu coordenei esse projeto junto com o professor Eugênio Vilaça, lá da Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, a gente tem dado essa contribuição, mas a gente também tem ficado muito inquietos no sentido de que a gente vê todo profissional na gestão do SUS e muito pouco economista, né? A gente vê muito médico gestor, a gente vê muito enfermeiro gestor, muito administrador e poucos economistas. Quando o economista tem um potencial grande, um potencial importante para ser um gestor no SUS, né? E que poderia estar sendo empregado, e mais do que sido empregando, fazendo uma gestão eficiente dos recursos no SUS, né? Então, a nossa residência seria mais ou menos nesses 2 enfoques. Qual seria o objetivo dessa residência nossa? Primeiro, seria qualificar. Oi? Eu vou pedir para você rapidinho concluir, finalizar, tá. Porque o tempo estourou e a gente tem que voltar a palavra para o professor Lorival e depois o encerramento. Então, só falar rapidamente, o objetivo da nossa residência seria qualificar egressos do curso de economia para serem gestores de saúde, contribuir aí com a implementação do SUS, oferecendo para o sistema gestores efetivos, né? que levassem em consideração uma formação nas 3 dimensões que o SUS demanda, que é a dimensão política, né? Conhecer o sistema a fundo, que sistema é esse universal, que avança com dificuldade, mas que avança no país muito, né? A dimensão técnica, que prestação de serviço de saúde que o SUS, né, coloca para a população, e que qualidade deve ter esses serviços, e a dimensão econômica, como gerir de forma eficiente o recurso, não somente o recurso econômico, mas o recurso material e recurso humano. Então, a gente pensou em fazer uma residência que fosse realmente atendendo a uma demanda do SUS. Então, a gente pensou também do ponto de vista operacional em oferecer aí
a cada ciclo 10 vagas, né? A gente não tem capacidade para oferecer muito, porque a questão do financiamento dessa residência para a gente é um desafio. Então, a gente oferecer 10 vagas, sendo 5 de gestores hospitalares e 5 de gestores da atenção primária à saúde. Aí, do ponto de vista do financiamento, só para fechar, Marcos, a gente tem esse gargalo, né? A gente, antes desse governo agora, a gente tinha feito contatos com o Ministério da Saúde, que mostrou interesse em nos apoiar, mas tudo mudou, né? A Unimontes teve uma excelente assim, receptividade, acha que a gente precisa caminhar nessa linha mesmo. E o curso de economia também abraçou, né, de toda forma. Na época, quem elaborou a proposta fui eu, a professora Ilva, que é uma entusiasta, né, em relação a essa questão, e sempre cita o exemplo da Federal de Juiz de Fora, e que chamou o senhor para a gente discutir isso. E o núcleo da economia da saúde, né, que sou eu, a professora Camila, a professora Mayra, a professora Maria Alice, que estamos aí assumindo esse desafio, que para a gente vai ser um agregador, mais do que isso, um grande oxigenador do curso de economia da Unimontes, porque vai dar uma oportunidade a mais para o nosso egresso, né? Então é isso, professor. A gente vai conversar com o senhor outras vezes, em outros momentos, para o senhor nos ajudar aí nesse caminho, que a gente sabe que não é fácil, porque o senhor falou lá que a própria universidade suas financia a residência. No nosso caso aqui, a Unimontes não tem, infelizmente, essa capacidade, né, de financiar integralmente. Então, a gente vai ter que buscar parcerias com os municípios, com os sistemas municipais de saúde, com a Secretaria de Estado da Saúde, mas a gente está aberto e a gente já vai começar agora esse processo de articulação para poder efetivar a proposta. Muito obrigada a todos. Obrigado, professor Ivanilde. Professor Olival, eu já vou fazer os agradecimentos e algum encaminhamento para o encerramento, perfeito? E depois a gente vai passar a palavra para o senhor e para a professora Camila fazerem os encerramentos. Cada semana tem uma comissão organizadora e a professora Camila vai falar por esta Comissão da Economia da Saúde. Eu só queria lembrar aqui que a semana não acabou, ok? Teremos muito mais de Economia da Saúde. Eu pediria aí para o professor Emerson, pessoal Mayra, pessoal de apoio, lembre que amanhã o debate é 9 horas da manhã, pandemia Covid-19 no contexto da atual gestão de saúde do SUS no norte de Minas. Perfeito? Então, eu peço que o pessoal poste aí o link da atividade de amanhã e lembrando que na sexta-feira, né, Ivanilde, vai ser detalhado esta questão da economia da saúde e da residência. A gente faz até convite, professor, depois a Camila, a Ivanilde, se ele puder participar. A professora, eu ia até passar a palavra também para a professora Fátima e para o professor Emerson, mas eles já colocaram no chat o agradecimento. Professor Lorival, professora Fátima coloca, muito obrigado pela excelente e vasta exposição, tratou com clareza campos em que o economista pode e deve atuar. Para nossos alunos, é uma grande motivação perceber as suas possibilidades de trabalho. Esperamos poder contar com a vossa vasta experiência em outras oportunidades, ou seja, vamos abusar da sua expertise e da boa vontade. O professor Emerson também saúda. Então, eu gostaria de agradecer muito. Perfeito? O senhor vai ter a oportunidade. E aí eu já agradeço e despeço. Lembrando, poste um link aí, tá? Então, agradecer, nos falamos depois, tá? Então, estou despedindo e passando o comando para a professora Camila. Muito obrigado, professor. Foi magnífica a sua exposição. Professor Lorival, eu já vou fazer um agradecimento e passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Agradecer muito a sua participação hoje. O senhor foi muito gentil e atencioso desde o início, aceitando o convite. E eu acho que para os alunos que conhecem muito pouco, né, da discussão de economia da saúde,
foi uma oportunidade, né, de aprendizado, para eles entenderem como que o economista pode atuar nessa área, como que tem campo para isso. Então, agradeço muito ao senhor e passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Boa noite. Gente, eu estou muito feliz essa noite. Assim, valeu a noite, a semana e um mês por estar vendo o projeto de vocês. Eu acho que é uma coisa extremamente necessária, vai ser uma contribuição muito grande. Eu estou, nos últimos 2 anos, mais ou menos, numa espécie de campanha, né, em defesa da universidade pública, né? E no caso da UFJF, no caso da Unimontes, às vezes eu fico muito triste quando a gente olha comentários em mídias sociais, até de ex-alunos falando mal da universidade e não percebendo a dimensão. Eu estou para falar que a Unimontes está de parabéns pelo evento, andei olhando como está estruturado, está muito bem, de uma maneira muito bacana, muito profissional, com temas relevantes, com contribuição mesmo para o estímulo aos estudantes, né? Mas uma coisa interessante, né? Uma das coisas que eu estou advogando é que as universidades, onde elas estão instaladas, elas são vetores de desenvolvimento. E principalmente se elas são boas universidades, e a Unimontes ela está num papel, ela sabe, pelo que a gente vê, do seu papel, ela tem seriedade e está cada vez procurando se transformar numa universidade melhor. Isso a gente vê claramente, né? Eu já estive em Montes Claros uma vez só na cidade, até uma vez ou 2, eu acho que uma vez só mesmo. Mas saiu até a carta de Montes Claros. Conheci gente muito bacana da área de economia quando estive presente, né? Provei um pequi maravilhoso, né? Na cidade. E mais do que isso, né? Vi gente trabalhando, né? O exercício que eu falo é o seguinte para o pessoal de Montes Claros: imagina se eu retirasse no passe mágica a Unimontes de Montes Claros, o que aconteceria com a cidade? Pense nos impactos econômicos e sociais da retirada, da perda de uma instituição como a Unimontes. O que significa Unimontes para Montes Claros? O que significa o FJF para Juiz de Fora e para Governador Valadares atualmente? Se as comunidades locais entendessem o papel que essas instituições têm para a comunidade local e para o país, a gente conseguiria mais apoio para garantir a expansão e a garantia de condições de trabalho, né? A gente vê em São Paulo grandes instituições como o USP, Unicamp e outras instituições que estão sendo atacadas por uma parte da classe política. É de assustar, né? Quer dizer, parece que a luta para a gente ir para a barbárie, ela tem defensores que estão presentes. Essa posição negacionista, anticientífica, antitolerância, né? Anticivilização, né? A universidade ela tem um papel, o Celso Furtado já falou isso uma vez, no processo civilizatório, né? É extremamente importante esse tipo de coisa. A gente entender esse papel da universidade, e vocês estão de parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo essa semana. Bacana. Eu espero que vocês depois disponibilizem essas palestras para acesso para outros lugares, que está pelo que eu percebi ao ver a programação toda, está de alto nível e ótima qualidade. Parabéns a vocês e agradeço. E estou à disposição. Montes Claros é difícil chegar, mas depois que a pandemia acabar, pessoalmente ou virtualmente, a hora que vocês quiserem, eu estou à disposição da universidade. Tá? Muito obrigado.
Obrigada, professor. O professor Marcos Sá pediu para reforçar o convite, se o senhor quiser participar, sexta-feira, às 9 horas, o professor Ivanilde vai expor em mais detalhes o projeto de residência do Departamento de Economia. E essas palestras serão disponibilizadas depois no YouTube também. O professor Emerson, que é o coordenador, vai colocar. Ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.